Para alguns, estamos na semana do carnaval, para alguns, para outros, um fim de semana normal. Mas o importante é que nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens, né, que nós estamos trabalhando nesse mês de fevereiro e também nesse propósito de jejum e oração desse mês. Quem aqui começou a fazer o jejum? Levanta a mão, vamos lá. Legal, é isso demais. Nós temos aí 29 dias para nós buscarmos esse propósito com o Senhor. E nós tivemos semana passada, foi primeira semana, e hoje será a segunda semana, né? Nós falamos sobre Ana, e nós falamos então, eu deixei com vocês, cada um levou para casa, quem esteve aqui, a nossa técnica da semana, que é o que, gente? Me lembra? Derramei a minha alma perante o Senhor. Nós pedimos que você deixasse a técnica no local visível, né, na sua semana. E essa semana não recebeu outro, tá bom? Se você veio, semana passada você não pôde vir, não pegou, ao final você pode pegar da semana passada, nós temos alguns aí que sobraram, você pode levar. E a ideia era nesse mês você buscar essa presença do Senhor de uma forma mais profunda, através do jejum, da oração. E na quarta-feira nós fizemos também, né, a nossa quarta imersão. Nós falamos sobre a disciplina do jejum, falamos sobre esse assunto. Quem veio quarta aí? Foi bom ou não foi, gente? Foi bênção, né? Muito gostoso, nós estivemos aqui, fizemos um tempo muito especial de oração, de entrega, e nós hoje começamos a segunda semana da imersão. Então foi agora às 7 horas até 7h30, agora às 7h30 até 8h30, e quarta-feira das 7h30 da noite, 19h30 até as 20h30. Se você não veio quarta-feira e quer vir nessa próxima quarta, vem, você está convidado. Traga a sua entrega, traga o seu pedido ao Senhor. É um tempo muito especial de oração, de busca da presença do Senhor. Amém? Eu queria, nesse tempo, ler com você a nossa mensagem de hoje. Eu acho que o Frank tem. Tá? Tá. Sobre imersão, buscando a profundidade de Deus, nós experimentamos a profundidade. E por que no começo do ano falar sobre isso, pastor? Porque no começo do ano é um ano que normalmente a gente pensa em uma mudança na vida, né? Vai começar o ano, agora vou começar a mexer com isso. Vou fazer isso, vou preparar isso. Então, é propício nós falarmos sobre esses assuntos no começo do ano. E nós separamos então o mês de fevereiro para que possamos buscar essa conexão mais profunda com Deus. Afinal de contas, todos nós temos nossas correrias, Cássia, obrigado. Deus abençoe. Nossas correrias, nossos dilemas, e muitas vezes nós não se atentamos para buscar constantemente a presença do Senhor, tá bom? Eu vou acender aqui no fundo para poder chegar para vocês aí no fundo, tá? Então, pode seguir. Posso? Pode ver o piano no fundo. Aí, ó. Você dorme aqui no fundo. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre o texto que está lá em Êxodo, capítulo 33. O Êxodo, capítulo 33, verso 23. Eu não vou ler ele todo, eu quero que você desafie você na sua casa a ler ele, para trabalhar alguns pontos importantes desse texto. Mas eu queria, nesse momento, antes de começar esse texto, orar mais uma vez contigo, pedir a direção do Espírito Santo nesse momento, e eu tenho certeza que o Senhor já está falando com você e vai falar ainda mais em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, por até aqui o Senhor estar falando conosco. Nós sabemos, ó Pai, que o fato de estarmos aqui nessa noite não é o acaso, ó Pai, mas é o Senhor que nos trouxe para ouvir a Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito, ó Pai, traga ao nosso coração descanso, alegria, ó Pai, discernimento. Por isso, que a Tua palavra que vai ser lida agora, ó Pai, encontre morar em nossos corações. E assim, ó Pai, possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Fala conosco, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei para vocês, né, que é no dia a dia que as coisas acontecem, certo? No nosso cotidiano que as coisas acontecem. Ali acontece vitórias, ali no dia a dia acontecem percas, no dia a dia aprendemos, no
dia a dia nós temos as frustrações, no dia a dia nós temos as vitórias, enfim, é no dia a dia que as coisas acontecem, e é também no dia a dia que Deus opera em nossas vidas. Muitos acham que Deus se faz presente, opera só quando estamos aqui reunidos. Não, Deus ele está em todo lugar, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. E nesse sentido, então, da mesma forma que no cotidiano Deus se manifesta em nossas vidas de diversas maneiras, também é ali que nós devemos responder essa manifestação. Da mesma forma que é no seu dia a dia, lá na sua casa, lá no seu emprego, lá onde você vive, lá Deus se manifesta lá, certo? Deus fala com você ali. Da mesma forma, em contrapartida, é ali também que nós devemos buscar responder Ele, responder às manifestações dele. Porque muitas vezes nós vivemos uma sociedade tão egoísta, não é verdade? Que nós queremos as coisas somente para nós, para mim, eu e eu. Então, enquanto está me dando, está ótimo. Depois que quando parou de me dar, eu não quero mais saber. E muitas vezes a nossa relação com Deus também é dessa forma. Deus nos dá, e nós não nem sequer, muitas vezes agradecemos, ou nós muitas vezes nem sequer respondemos Deus. Faz sentido para vocês isso, gente? Não. Quantas coisas você recebeu de Deus? Às vezes fica aqui até final do ano, cantando, né? Quantas bênçãos, né, Cássio? Quantas vezes você agradeceu a Deus por essas bênçãos? Quais tem sido a sua resposta a Deus, aquilo que Ele está falando para você? Eu queria fazer você pensar sobre esse Deus que se manifesta no dia a dia, e esse Deus que nos ensina em sua escritura, na palavra dele, as formas ou diversas formas que nós podemos responder. Por exemplo, você está aqui hoje, certo? Nós cantamos, adoramos, celebramos com as crianças, nos ajoelhamos, cantamos, expressamos. Isso é uma resposta que você está dando a Deus. Você está vindo num ambiente de fé, numa comunidade de fé, porque você crê que num ambiente desse, numa comunidade de fé, um local de aprendizado e ensino. Então você está respondendo a Deus. Mas não é só isso. Não é somente isso. Existem várias formas que Deus deixou para que o ser humano pudesse viver essa busca constante a Ele. Diversas práticas. E eu quero então olhar para Moisés no dia de hoje e mostrar algumas práticas que ele nos deixou na Escritura Sagrada. No capítulo 33 de Êxodo, nós vamos nos deparar com orientações de Deus ainda, porque se você pegar o Êxodo, você vai ver que depois que Deus fala com Moisés no Monte Sinai, Deus traz 10 mandamentos, e após os 10 mandamentos ele traz várias leis. Então, se você voltar à sua Bíblia, nós vamos ter aí mais de 10 capítulos falando de leis para todo tipo de coisa, tá? Para que o povo ali pudesse ter uma vida, né, que não se misturasse aos povos pagãos. As leis de Deus no Antigo Testamento eram leis para que as pessoas olhassem para aquele povo e percebessem que aquele povo era diferente. Aquele povo não tinha práticas como outros povos pagãos na época. Então Deus, Ele estrutura leis e regras, Ele dá a Moisés. Então nós vamos chegar no verso 33. E Moisés então, e Deus vai falar para Moisés: olha, agora sai desse lugar. Agora sai desse lugar. Até aqui nós estamos no Monte Sinai. Até aqui o povo está ali, depois que Moisés desce do Monte Sinai, e aqui está, nessa região, naquele lugar que o povo está recebendo essas leis. Agora Deus fala tudo e Deus diz: olha, Moisés, sai desse lugar. Versículo 1, verso 33. Sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes.
Mas você lembra muito bem que Moisés levou até perto da terra, mas Moisés não entrou, lembra disso? Moisés morreu antes. Josué assume então o povo e ele segue com o povo. Nós lemos aqui Josué capítulo 1 no início. Mas o que nos vamos até agora é como Moisés então ele respondia a Deus nessas práticas. Como Moisés respondia a Deus em tudo isso que Deus estava falando com ele, porque Deus estava orientando o povo a viver na terra dele. Deus estava orientando o povo, orientando Moisés como ser um povo que tivesse a identidade de Deus. Olha que bênção, gente. Deus estava abençoando o povo. Olha, vocês vão ser assim, assim, assado, para que vocês diferenciem. Então Moisés ele começa então a ter algumas práticas. E aqui nós vamos chegar no versículo de número 7. Onde nós vamos ver que Moisés, primeiro, ele dedicou tempo e espaço na sua vida cotidiana. Moisés dedicava tempo, porque a Bíblia diz que ele montava uma tenda ao lado de fora do acampamento, aquele acampamento ali perto do Monte Sinai. Ele chamava de tenda de encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Isto é, Moisés, ele tinha um local, um espaço, um tempo para falar com Deus. Moisés, diante das suas atividades como líder do povo, ele tinha um local que ele ia ali falar com Deus. E para ir ali falar com Deus, um local físico, mas também um tempo. Isto é, ele conseguia abrir tempo e espaço. E a pergunta que me veio à memória quando eu li esse texto é: na minha vida e no meu tempo, existe espaço para falar com Deus? Ou está tão corrido as coisas? Está tão corrido. É lógico, gente. É lógico. Você pode falar com Deus em qualquer lugar. Lavando louça, no banheiro, tomando banho, dentro do carro, onde você estiver, você pode falar com Deus. Mas Deus quer, e Jesus nos ensinou isso, que você tenha um local secreto e parar o que você está fazendo para ir lá falar com Ele. Precisa disso, nós precisamos desse tempo. Você precisa, nós precisamos, porque senão Deus, nós deixamos Deus, falamos com Ele no meio do nosso turbilhão de coisas, e Deus se torna então mais um turbilhão. Mas Deus quer que eu e você possamos dedicar um tempo a Ele, um tempo para encontrar com Ele. Moisés ainda, além de dedicar tempo e espaço, Moisés discernia a presença de Deus em suas práticas. No verso 11 diz assim: que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha que coisa extraordinária. Se Deus chegasse para você, olhasse face a face para você agora, qual seria a sua reação? Você fugiria achando que era uma assombração? Você fugiria? Chamaria a polícia? Gritaria para o vizinho? Mas está lá no seu quarto secreto, Neide, está lá orando ao Senhor, e Deus face a face aparece a você. A Bíblia diz que Ele faz isso com Moisés, está aí. Deus faz o que Ele quiser. Qual seria a sua reação? Isso mostra, gente, que muitas vezes nós precisamos aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem coisas na nossa vida que são de Deus, manifestação de Deus, Deus se manifestando através de alguma coisa para você. Discernir o que é isso. Tem coisas que não são de Deus. O discernimento é muito importante para poder saber, não, esse aqui, Pai, é do Senhor, esse aqui não é do Senhor. Talvez a manifestação de Deus não seja ali face a face, mas talvez seja alguma situação da vida. E você tem sido capaz de discernir, não, olha, isso aqui é de Deus. Tem certeza de Deus. Agora
isso aqui não é de Deus. Isso aqui, em qualquer outra coisa, não é de Deus. Porque quando eu aprendo a discernir as coisas, eu aprendo a me afastar daquilo que não é de Deus. Afinal de contas, o inimigo é astuto, não é isso? É ou não é? A Bíblia diz que o inimigo é astuto. Então ele sempre vai querer nos chamar a nossa atenção, achando que certas coisas é legal, é de Deus. Mas o seu discernimento, o discernimento que Deus te dá, te faz ter um filtro. E esse filtro chama-se Jesus Cristo. Você começa a olhar e você percebe, não, isso aqui não é de Deus. Não é possível. Não faz nenhum sentido. Por isso eu me afasto. Discernimento de Deus. Além disso, Moisés, ele conversava com Deus. No verso número 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço meu nome e de você tenho me agradado. Olha, Moisés está questionando Deus. É simples assim. Moisés diz o seguinte: olha, não foi o Senhor que pediu para que eu conduzisse esse povo? O Senhor pediu, não pediu? O Senhor disse que iria alguém comigo, agora o Senhor não quer falar quem que é. É assim que Moisés está falando com Deus. Mas muito mais o questionamento é a intimidade, a conversa, o diálogo, gente. A oração não é simplesmente um diálogo, uma conversa sincera com Deus. E muitas vezes vai ter momentos como na nossa vida. Muitas vezes você vai chegar com um amigo, e não é sempre que você chega para o seu amigo e você vai conversar com ele. Às vezes você está tão mal que você chega e o seu amigo olha: você não está bem hoje, né? Você quer só chorar, ou não quer falar nada, quer apenas um ombro amigo. Assim é Deus. Tem orações que não precisam de palavras. Não precisa de palavras. Tem orações que apenas você sentar e ouvir. Moisés, ele conversava com Deus, ele tinha essa intimidade com Deus. Essa intimidade então fazia ele ouvir Deus. Ainda é uma coisa mais difícil do mundo. Verso 14 diz assim: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha o que Deus disse a Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei o quê? Descanso. Ouvir Deus é a coisa mais difícil para nós no dia de hoje, principalmente. Porque nós temos tanta coisa no nosso ouvido, falando no nosso ouvido. Eu disse semana passada disso aqui. Talvez você está aqui hoje, você está pensando amanhã naquela conta de luz que vai vencer essa semana. Ou você está pensando lá no seu emprego que você vai ter que resolver algum problema lá. Talvez você está aí agora pensando nisso. É as nossas vozes. Ou você está aqui hoje e você está pensando como será o Natal desse ano já. Tem gente que é tão ansioso a esse ponto, né? Está pensando no Natal, no peru que vai ter no final do ano. Não é, João? Mas a pergunta é: se oração é um diálogo, gente, num processo dialético, certo, Cléo? Cléo, professor? Eu falo, você me ouve. Depois você fala, eu ouço. É básico, né, gente? Então, eu estou aqui falando com Deus, eu falo com Deus, e qual o momento que eu paro para ouvir Ele? Porque a gente encerra a oração no meio do caminho. Em nome de Jesus, amém. E ó, não é? Porque não dá tempo. Então, se você ora 5 minutos por dia, 5 minutos, 1 minuto você fala, deixa 4 para Deus falar com você. Faça esse desafio. Se você ora, vamos lá, orar 10 minutos, vai. 10 minutos não mata ninguém, certo? 5 minutos você fala com Deus e 5 você fica em silêncio. De preferência, pega um texto, leia e fique naquele texto. Deus fala através daquele texto, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus para você. Moisés ouvia Deus. Moisés experimentou práticas diárias que conectam o propósito de Deus. Moisés respondia
a Deus, Moisés falava com Deus, Moisés tinha tempo com Deus. E aqui então ele ensina 3 disciplinas para que você possa colocar em sua história, em sua vida, e levar para sua casa nesse dia, nesse domingo. Primeiro, a disciplina da solitude. Verso 7, Moisés então ele costumava, ir para uma tenda, sair do seu cotidiano, sair daquelas coisas, daquele movimento diário que você tem, sair daquele local, porque ele queria ter um tempo com Deus. Isso é solitude, gente. A disciplina da solitude refere-se à prática consciente e deliberada de passar tempo sozinho de forma produtiva e que enriqueça. Embora solitude e solidão, presta atenção, embora solitude e solidão se refiram à experiência de estar sozinho, a solitude é uma escolha ativa e positiva, enquanto a solidão muitas vezes carrega uma conotação de desconexão e isolamento emocional. Então solidão é mais um problema da alma. Eu estou mal, então não vou ficar sozinho, não quero saber de nada. Uma desconexão com a vida. Enquanto solitude, não, eu decido ficar sozinho para poder buscar um propósito, falar com Deus, ouvir Deus. Isso é solitude. Solitude é você parar o que está fazendo, é você desligar o seu celular por um minuto, é você desligar a televisão por um minuto, é você entrar no teu quarto em secreto. Se você tem na sua casa, você mora num sítio, ou você tem um sítio, uma fazenda, é você ir para um local retirado e ficar ali um tempo a sós com Deus. O problema é que não dá tempo. Não dá tempo. Isso implica em desligar-se das distrações externas, dedicar um tempo à leitura, dedicar um tempo para a meditação. Na quarta-feira eu vou falar sobre a disciplina da meditação. Na quarta-feira, então venha, vamos falar sobre isso. Praticar a disciplina da solitude traz benefícios, gente, incluindo um maior autoconhecimento, clareza mental, criatividade, redução do estresse e uma sensação de profunda conexão com Deus. Quem aqui já foi orar no monte? Quem aqui já fez uma prática dessa? Retirar e ficar um tempo sozinho. Quem já fez isso aqui? Já? Gente, é uma descoberta de uma nova vida. Nós precisamos. Talvez você não consiga, porque você talvez não tenha um tempo, um local sozinho. Talvez a sua vida é filhos, é família, é trabalho, não dá. Então, isso é um desafio para você. Dorme meia hora mais cedo e acorda meia hora mais cedo. Essa meia hora que você acorda mais cedo, não está dormindo. Você faz esse tempo com você sozinho. Ou então entre no seu carro, enquanto o local da cidade, não perigoso, tá? Mas retirado ali, para o carro, fica um tempo ali. Enfim, mas busca um tempo, gente. Precisamos buscar um tempo de solitude para ouvir o Senhor. Fazer uma tenda ao lado de fora da nossa correria para ouvir o Senhor. É isso. Além disso, a oração. Nós já falamos sobre isso, conversar com Deus, falar com o Senhor, dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo à presença de Deus, ter essa proximidade com o Senhor. E quando eu tenho essa proximidade com o Senhor, eu falo com Ele, eu aprendo também a ouvir Deus. Então a disciplina do silêncio. Essa disciplina, gente, para quem quer estudar mais sobre isso é uma prática da igreja cristã, tá? Os pais da igreja, logo após os apóstolos, praticavam isso. Um livro muito famoso, por sinal, que fala sobre isso, são as disciplinas espirituais, do Richard Foster. Ou então o livro do Dallas Willard, são livros que falam sobre disciplina espiritual, que são a prática dele. Jesus fez isso. Jesus retirava para orar, Jesus ia sozinho, ia viver solitude, Jesus ficava em silêncio, Jesus tinha essa prática diária. Nós precisamos então aprender a ouvir Deus.
ouve Deus. Só que, gente, quando no sábado, quando as crianças, nossos adolescentes foram para o acampamento, eu perguntei para o pessoal do acampamento, falei, viu, se você perceber que alguém está no celular lá o tempo todo, vocês me avisam. Ela falou assim, não, lá não vai ter celular, não vai ter internet. Não tem internet. Eu falei, amém. Não adianta você querer viver esse tempo de solitude e você levar o seu celular aqui no seu bolso, ou aqui no seu bolso. Você não vai ter esse tempo de solitude. Certo? Não tem jeito. Desligue de tudo, pega um tempo, desligue de tudo e tente fazer essa prática. E uma dica, uma sugestão para você: pega uma canção que você gosta de ouvir, coloca ali essa canção para você ouvir primeiro, depois desliga ele, depois lê um texto. Faz perguntas para o texto. O professor nosso, ele falava o seguinte para nós: só quando você for fazer lectura divina, leia um texto, um versículo apenas pequenininho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só apenas isso. E faça perguntas para o texto. Por que Deus é meu pastor? Aonde Ele está me conduzindo? O que está me faltando hoje na minha vida? E essa reflexão vai fazer você se aprofundar no texto. E olha que você perceber, você já está ali meia hora, 40 minutos ali, conversando com o texto. Isso é disciplina do silêncio, solitude, da oração. É você deixar a palavra de Deus falar contigo no teu coração. Enquanto nós continuarmos, gente, numa vida religiosa, apenas baseado no domingo aqui, me ouvindo uma canção, não há transformação, não há maturidade nisso. Isso é mais uma forma da gente poder buscar o Senhor, mas isso é muito pouco. Você precisa continuar a partir de segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Essa mesma busca que você tem tido aqui dentro, quando estamos juntos aqui, continua na segunda, na terça, na quarta, cria um hábito, pega a sua agenda, a partir de hoje, é esse que vamos fazer. Não precisa começar a 1000 por hora, não. Comece devagarzinho, se você não tem um hábito, não tem problema. Uma vez por semana eu vou fazer isso. Beleza, faz. Pode você pegar o ritmo, faz 2 vezes, 3 vezes, é igual o jejum. Às vezes você consegue fazer jejum longo, faz jejum curto, depois você faz jejum longo. Jesus fez jejum de 40 dias, 40 noites, não foi isso? Então, comece devagar, mas comece. Expresse a Deus. A imersão, então, é você ser como Moisés. Moisés tinha um coração grato e receptivo ao que o Senhor estava fazendo com a vida dele. Isso lhe dava o desejo, a tranquilidade de desenvolver expressões que permitiam estar cada vez mais perto de Deus. Moisés tinha um coração grato e receptivo. Você acha que você tem um coração grato e receptivo a Deus? Você tem recebido o que Deus tem falado com você? Você tem recebido o que Deus tem feito na sua história? Ou tudo você questiona? Não aprendeu a discernir ainda o que Deus quer de você. E uma das expressões que Jesus nos ensinou, uma das formas é estar no quarto secreto. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E então o seu Pai que vê no secreto recompensará. Percebe? Secreto. Secreto aqui no Novo Testamento é o local, é a dispensa da casa. O quarto, é do quarto, não é aquele quarto igual que nós temos em casa, é dentro da dispensa, porque dispensa é um local que quase nem ia. É difícil alguém lá. E Jesus se refere-se a esse local que quase ninguém vai, para que você possa estar em secreto com o Pai ali, Deus fala contigo. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer uma auto-reflexão. De que forma você tem respondido Deus na sua vida? Quais são suas expressões ao Senhor? Quais são as suas que você tem praticado, que tem te alimentado e tem respondido ao Senhor, tem feito você
você estar mais perto de Deus? Tem sido somente aqui, esse domingo?